Olá, eu sou a professora e economista Érida Tavares e eu vou falar hoje um pouquinho sobre políticas econômicas. Como assim? Políticas macroeconômicas. No vídeo recentemente eu falei sobre questão de microeconomia e macroeconomia. Então agora nós vamos falar um pouquinho de políticas macroeconômicas. O básico, a introdução, certo? Lembre sempre de curtir aqui o canal, vamos democratizar da sala de aula da faculdade aqui para sua casa. Então, quais são as principais políticas econômicas? 3. Política fiscal, monetária e cambial. O que é política fiscal? Tudo relacionado à arrecadação de impostos e gastos do governo. Fiscal. Então, fiscal é o quê? O governo está escolhendo como ele vai fazer aquela vaquinha naquele município, estado ou país. Então ele fala assim, olha, eu tenho, por exemplo, ele escolhe quais são seus gastos. Eu quero gastar com saúde pública. Então ele vai falar, olha, isso aqui vai custar para essa população 1 bilhão por ano. E aí ele vai escolher como vai arrecadar imposto para 1 bilhão. Vagamente isso, ou contrário verdadeiro, né? Então política fiscal é tudo relacionado à arrecadação de impostos e gastos do governo. Tipos de impostos, como está sendo arrecadado esses impostos, de quem está sendo arrecadado, onde serão gastos, como nós vimos, vai escolher gastar o quê? Fazendo estádio, ou vai fazer o quê? Vai fazer hospital. Dá tema pra caramba isso. Aliás, vai ter muito conteúdo aqui, a gente abrindo esses gastos do governo e abrindo essa questão de imposto, até mesmo pra gente falar de reforma tributária, tá? Vale muito a pena, porque tem eleição, né? Em breve, esse ano. E se algum candidato fala que vai aumentar o gasto com saúde, educação, o que for, e não fala de onde vai vir esse dinheiro, tem coisa errada aí. Porque ele tá falando que vai aumentar o tamanho do Estado. Mas se tem alguém falando que vai reduzir o tamanho do Estado, ele tá falando em privatização. Então é um tema muito bacana que em breve vamos falar aqui. Se gostou, pode colocar aí algum comentário que em breve esse conteúdo aqui, tá bom? E a política monetária. Monetária. A questão da política monetária, ela tá relacionada ao quê? Aos bancos. Então tá relacionado à moeda, a crédito, financiamento, Banco Central. Aqui no Brasil a gente tem o Banco Central do Brasil, Bacen. Podem entrar lá no site, gente, ó, aqui no site, olha, tem muito conteúdo bacana, muita coisa pública, vários estudos, sim, simples. Ata do Copom até, que é o Comitê de Política Monetária, falando sobre inflação, juros, sai a cada 45 dias. Vale a pena, assim, às vezes é coisa de 2 páginas, então vale a pena ler, para você compreender um pouquinho mais, né? Tá aí atento ao que estão falando e sinalizando. Até mesmo se você quer comprar algo financiado, tem cartão de crédito, tá fazendo algum investimento, né? Tem até dinheiro parado na poupança, você tem que entender um pouquinho de política monetária para escolher melhor aí alguns pontos relacionados a isso. Então tudo relacionado a taxa de juros, crédito, financiamento, bancos, política monetária. E por fim, nós temos o quê? Política cambial. A política cambial, então, é tudo relacionado a câmbio, logo é ao setor externo, moedas estrangeiras. Então, a moedas, tudo relacionado, então, à política cambial, taxa de câmbio, por exemplo, como está o preço do dólar, né? E o que o dólar está impactando aqui, qual que é o regime cambial, né? Tem um vídeo aqui muito legal que eu falo disso, né? Os regimes cambiais, explica um pouquinho essa variação do preço do dólar. E aí você começa a compreender o que isso vai impactar na questão de importação, então produto importado, perfume importado, quer dizer que é produtos que vender fora. E exportação, nós vendendo pro resto do mundo, nós Brasil. Então aí tem alguns pontos bacanas para também fazer uma análise aí e compreender. Então, de política econômica, as 3 principais políticas macroeconômicas são fiscal, monetária e cambial. Então é muito interessante entender um pouquinho como é que são feitas as escolhas desses agentes econômicos para fatores então relacionados ao preço da moeda estrangeira, relacionados ao tipo de regime cambial, né? Relacionados à taxa de juros, a crédito, a financiamento, a imposto, a gastos e por aí vai, gastos do governo. Então gostou aqui do básico? Curte o canal, pode deixar um comentário aí falando o que você quer ouvir, quais dessas 3 políticas que você quer ouvir o próximo conteúdo aqui e o que vocês querem saber sobre essas políticas, porque cada uma dessas vai dar muito assunto, né? Muito obrigada!